e ela deixa ele lá, para não ter a chance do caçador acabar, do Samuel Guerra, né, acabar matando o Dodó. E as coisas ruins não param por aí, começa a chover e tudo mais. Ele tenta se abrigar, acaba entrando numa toca de um texugo meio rabugento, um texugo velho, que expulsa ele e tal. E ele acaba ficando numa árvore junto com um porco espinho, que deixa ele abrigado junto com ele. Agora, abrindo um parêntese aqui, toda a construção dessa cena é algo realmente bonito, é algo realmente diferenciado. Tem um musical de fundo e tudo mais. Não é algo que acontece às pressas, tem uma duração. Você vê que pelo caminho, enquanto o Dodó está sendo levado pela viúva em uma carroça, ele percebe que ela está com uma expressão bem triste, mas eles não conseguem se comunicar. Apesar de ser um filme de bicho que fala, os animais e os humanos não se entendem. Então é uma cena realmente bem angustiante, não no fator ruim, e sim no fator triste mesmo. E agora vejo que ficamos sós. É triste a despedida. Adeus parece o fim, mas guardarei para sempre você em meu coração. Porque a viúva, ela realmente gostava dele, mas ela não foi egoísta ao ponto de arriscar a vida dele. Então essa cena realmente tem um peso dramático bem grande, é realmente bem triste e muito bem feito. Enfim, chega o dia seguinte, ao qual o Dodó acorda na árvore junto com o porco espinho, e ele acorda totalmente desorientado, não sabe onde está, e ele fica bem agitado. O que é que houve? Onde é que eu estou? E se eu não me engano, ele cai também em cima da casa do Texugo e tem outra intriga com ele. Então a Mamãe Coruja vai lá para essa reserva para supervisionar o Dodó, porque ele não tá acostumado com isso. Ele, desde pequeno, ele foi deixado lá na casa da viúva. Com isso, ele não teve a oportunidade de viver como uma criatura selvagem. Então ele tem zero noção dessas coisas. Então, depois de todo o caos, a Mamãe Coruja tenta animar ele de alguma forma. Então ela começa a procurar na floresta uma outra raposinha que ela conhece, uma raposinha chamada Miriam, que aparentemente tem a mesma idade que o Dodó. Ah, ele parece tão, eu não sei, desanimado, Mamãe Coruja. Ora, ele não tem culpa, querida. Ele foi jogado aqui e ficou sozinho sem um amigo no mundo. Então ela tenta fazer esse bem bolado pra os dois se encontrar e tal, pra o Dodô não ficar tão bad vibe, porque tudo isso aconteceu muito rápido, que ele não teve tempo de processar. Então quando ele processou tudo, ele ficou bem mal. Então a Mamãe Coruja, que tá supervisionando ele agora, tenta isso e leva ele até um local pra ver a Miriam. Então já de primeira vista ele já se encanta com ela. Bom dia, Dodó. Bom dia, Mamãe Coruja. Esta noite foi bem ruizinha pra você, não foi, Dodó? Foi horrível.
Anime-se e olhe em volta. A floresta está linda esta manhã. Depois desta noite, nada me parece lindo. Uau! Ele nunca tinha visto outra raposa ou outra raposa fêmea. Então ele se aproxima dela devagar e tal, pra conhecer ela. Então eles conversam um pouco e ela diz que queria um peixe e tal. Inclusive outros animais começam a se aproximar deles pra ver eles e tudo mais. E a Miriam diz que ela quer um peixe. Então o Dodó diz que vai pegar o peixe pra ela. Só que ele acaba tentando impressionar ela, acaba se empolgando um pouco. Ele diz que ele é um grande pescador e tal, mesmo ele nunca tendo pescado absolutamente nada, já que ele nunca precisou. Então ele tenta pegar o peixe para ela, só que ele falha miseravelmente, de maneira até um pouco cômica, fazendo assim ela rir e todos em volta rir e tal. Então ele fica bravo com isso tudo. Podem rir! Podem continuar rindo! E você é igual a todo mundo aqui! Desculpa, eu não posso evitar. Você estava tão gozado. Então eu não sei pescar! Então ele acaba xingando ela de maneira até boba também. E ela fica chateada, as duas brigam e tal, verbalmente. Então ele se afasta. A mamãe coruja tenta fazer o bem bolado de novo. Então ele vai lá fazer as pazes. Aí tem o musical e tal, de novo, um musical muito bom. E dá tudo certo nessa parte, dá tudo certo. Você não vê? Se você se sente atingido pela doce flecha do cupido, precisa ter o afeto correspondido. É bom você aprender. Se você se sente atraído, se você de amor está perdido, tem que parar de se exibir e tem que mostrar que você é natural. Se você ama demais a moça, e amor é coisa que todos têm. Se você for sincero com a moça, vai na certa ser bastante amado também. Mas mamãe coruja... Tá ficando interessante. Então essa parte específica finaliza. Aí eles cortam e voltam para a situação ao qual tá o chefe, o Samuel Guerra, que o chefe ele sobreviveu, ele só quebrou a pata. Então quem vai caçar o Dodó, eles realmente querem isso. Quem vai caçar o Dodó é o Samuel Guerra e o Toby. Eles vão atrás dele na reserva, eles meio que quebram essa lei e vão lá, eles cortam a cercazinha de arame e entram na reserva para ir atrás do Dodó. Aí começam a plantar armadilha, um monte de coisa para pegar eles. Enquanto isso, o Dodó e a Miriam estão se resolvendo, eles realmente se gostam. Se formou assim um par. Então nesse momento eu penso, caramba, os caras realmente estão muito 10 em 10, porque eles quebraram a lei para entrar numa reserva para caçar uma raposa em específico. Então eles realmente levaram pro pessoal, mesmo o Dodó não tendo culpa, entre aspas. Afinal, quem acabou acertando mesmo o chefe foi o trem que passou e acabou batendo nele, quebrando a perna dele. Mas enfim, enquanto o Dodó e a Miriam estão se resolvendo, a Miriam, que é uma raposa selvagem, né?
acaba percebendo alguns sinais estranhos, avisa ao Dodó que ele não percebe, né? Então ele vai investigar uma área da floresta que está bem silenciosa, e essa área que ele vai passando, você vê que está cheio de armadilha, então ele acaba ativando uma sem pisar, ele só passa de leve, acaba ativando a armadilha. Então o Samuel Guerra e o Toby vai atrás dele, caçando ele e tudo mais. Caçando ele e a Miriam, que tá junto dele, que eles fogem junto. E eles tentam várias maneiras de pegar o Dodó. Eles pegam palha e matam para colocar na entrada, para eles só terem uma saída e assim pegarem eles e tudo mais. Mas não dá certo, eles conseguem fugir às pressas no meio do fogo. Então o caçador e o Tobin continuam na perseguição até chegar numa parte onde a Miriam realmente corre perigo, e assim o Dodó tem que agir violentamente. Então acontece uma cena bem marcante do filme, que é o Toby e o Dodó se estranhando mesmo, e os animadores, os artistas e tudo mais conseguiram realmente replicar perfeitamente uma expressão de animal selvagem entre os dois. Então depois disso a perseguição continua, é um take bem longo mesmo. Eles tentam disfarçar os rastros passando por uma cachoeira. Eles começam a subir, digamos assim, uma montanha, e o Toby e o Samuel Guerra vão atrás deles e tudo mais. Então, no meio da perseguição, eles acabam achando um urso, e esse urso, ele não é normal. Inclusive eu vi em algum lugar alguma fala de algum produtor que realmente ele quis fazer esse urso parecer realmente a representação do mal absoluto desse filme aí, do perigo absoluto, porque esse urso não é normal, ele é um urso, né? Mas ele é maior que o normal, os olhos dele têm a cor vermelha, a forma ao qual ele foi apresentado também é bem diferenciada, a luz atrás dele e tudo mais. Bobby, ele está cercado agora! Então é uma cena a qual demonstra extremo perigo, tanto para o Dodó quanto para o Toby e o Samuel Guerra. Eles tentam enfrentar esse urso. O Toby ele se machuca, o Samuel Guerra ele se machuca, inclusive o Dodó ele vai para cima do urso quando percebe que o Toby está correndo perigo. Ele vai e ataca o urso mesmo na mordida para tentar ajudar. E então nessa briga entre o Dodó e o urso, que ele tá quase morrendo porque ele toma uma patada e acaba indo parar em um tronco que conectava dois pontos na montanha onde eles estavam. E o urso vai atrás e continua tentando matar ele, mas ele e o Dodó acabam caindo, o tronco quebra, aí eles dois caem e o Dodó sai do meio da água, porque atrás desse local tem uma cachoeira, e ele vai se arrastando e tal. Então aparece o Samuel Guerra para finalizar, né, o Dodó, que esse era o objetivo primário deles, que era pegar o Dodó para matar ele. Então tem uma das cenas mais emocionantes do filme, que é o Toby indo até o Dodó. E como eu disse antes de eu falar, chega a arrepiar aqui, antes de eu falar, como eu disse aos senhores, apesar de ser um filme de bicho que fala, eles não conseguem se comunicar. Então, quando o Toby vai até o Dodó e meio que fica por cima dele, coloca uma pata por cima dele, o Dodó ele não tá mais conseguindo se mover direito porque ele tá realmente bem machucado. Então, quando o Toby faz isso e olha para o Samuel Guerra ele consegue pegar, ou melhor, o Toby consegue transmitir essa informação para ele. E o Samuel Guerra entende o que ele tá querendo dizer.
Vamos, Toby. Saia da frente. Porque apesar dos pesares, eles só sobreviveram porque o Dodó ajudou. Senão os dois acabariam morrendo por causa do osso e tal. Aí beleza, corta pra uma cena onde a viúva tá cuidando dos machucados do Samuel. Uma cena até um pouco cômica pra dar uma aliviada na situação. E então começa a dar um zoom out no lugar onde eles estão, mostrando o Dodó observando tudo, junto com a Miriam. Então, repetem apenas em áudio a cena a qual eles dizem que vão ser amigos para sempre. E então o filme acaba. E como é que vocês acham que fica o telespectador nesse momento? Cinema!